Olá, olá, acho que estamos ao vivo. Olá, Brasil. Olá, meus caros alunos, tanto do curso presencial, que não é presencial mais, infelizmente, devido à pandemia, e os alunos da Scribs também, que estão presentes. Sejam bem-vindos. A gente está corrigindo hoje a primeira avaliação, é um simulado exclusivo aqui da Scribs, com questões voltadas na perspectiva do Enem, que já está chegando, inclusive, já estamos aí no mês 9. Então, o plano é fazer uma avaliação dessa toda semana. E o link vai ficar na descrição das lives. Quem é aluno assinante vai receber lá no WhatsApp, claro, a avaliação com muita antecedência para ter tempo para poder preparar, fazer as questões e tirar as dúvidas aqui durante o evento ao vivo. Quem quiser então comentar aí no chat, eu estou com 2 monitores, então fica mais fácil. Eu consigo tanto ver as questões que eu estou corrigindo, consigo ver o que eu estou projetando na tela e consigo ler também as dúvidas aqui no chat. Então é só escrever aí que vou tentar sanar todas as dúvidas. Mas a ideia inclusive, eu vou deixar essa aula gravada para quem quiser consultar depois. A ideia é corrigir todas as questões rapidamente. Eu estou assumindo que vocês já fizeram a avaliação antes de chegar aqui na nossa live, tá? Então, muito bem. Começamos, tudo que está nessa live, inclusive, de hoje, que a gente vai corrigir, já foi dado aqui nas aulas de linguagens e literaturas do canal. Então, tá muito facinho de resolver essas questões aí. E quase todas elas são questões de Enems anteriores. O áudio parece que está tudo belezinha, então vamos continuar. Primeira questão, a gente tem aqui, ó, Graciliano Ramos. É um autor aí do modernismo, do romance de 30. Foi a última aula que eu coloquei aqui no canal oficial da Scribs. Então, se você assistiu a última aula, você consegue acertar muito fácil essa questão. Mas dá para fazer, como já tem um texto para a gente ler, dá para fazer sem ter visto a aula, se você tiver facilidade de interpretar o texto. Vamos dar uma olhadinha, porque na aula eu lembro que eu falei uma coisa em específica do Graciliano Ramos. Se você anotou ou baixou o material, você deve lembrar disso. Veja, afastou-me da escola, atrasou-me, enquanto os filhos de seu José Galvão se internavam em grandes volumes coloridos, a doença de olhos que me perseguia na meninice. Ele está falando dele mesmo. Lembra que eu falei que o Graciliano Ramos tem um valor autobibliográfico, que ele falava dele mesmo nas obras? É disso aqui eu estava falando, porque eu já sabia que eu ia colocar essa questão no simulado. As pálpebras inflamadas colavam-se. Para desencerrá-las, eu ficava tempo sem fim mergulhando a cara na bacia da água, lavando-me vagarosamente, pois o contato do dedo era doloroso em excesso. Então ele tinha um problema que os olhos ficavam colados, e aí demorava, tudo mais, etc. Fim da operação extensa, o espelho da sala de visitas mostrava-me 2 bugalhos sangrentos que se molhavam depressa e queriam esconder-se. Os objetos surgiam empaspados e brumorosos. Enfim, ele está descrevendo como era difícil essa infância com esse problema. No finalzinho ele fala assim, ó, dava-me 2 apelidos, bezerro encourado e cabra cega, inclusive que é uma brincadeira aí do interior. O impacto da doença na infância revela-se no texto memorialista, ele já te deu a resposta. O impacto da doença revela o quê? Que é marcada através de atitude, que é através de atitude marcada pelo quê? O que ele está contando? Ele está contando a dor dele. O problema é que ele viveu na infância por causa dessa doença que ele teve. Tá? A resposta já está aqui no enunciado. Muito facinho. Eu tenho certeza que se você fez essa questão em casa, você marcou a letra E. Recompor em minúcias e sem autopiedade, ele está recompondo aí a sensação de dor. Ele está narrando a sensação de dor. Muito bem? Por que eu não posso marcar a letra A? Ele não está tentando esquecer os efeitos da doença, ele está narrando os efeitos da doença, ele está dizendo como que as coisas funcionavam. Muito bem? Vamos seguir então para a questão 2. Se tiver dúvida, vocês podem comentar aí. Carlos Drummond, a gente vai ver ele na próxima aula com as poesias aí da 2ª e da 3ª geração do modernismo, mas aqui a questão não é sobre especificamente o Drummond. Se você conhece o Drummond, fica mais fácil de fazer, mas não é especificamente sobre ele, porque é uma questão sobre funções da linguagem, está mascarada aí através de um poeta do modernismo. Veja, e muito fácil. Se você viu a aula aqui de funções da linguagem no canal, tenho certeza que você vai acertar. O poema chama Canção Amiga. Qual que é a função predominante num poema que fala do próprio poema? É claro, você já sabe, metalinguagem. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Eu aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Ele está falando sobre o próprio ato
de fazer poesia. Então, ó, a linguagem foi empregada com o objetivo principal de quê? De falar sobre o próprio ato de construir. Ó, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. É uma poesia que fala de como fazer uma poesia. E tem uma resposta aqui, meus caríssimos alunos, se você observar, que vai falar justamente o que tem a ver com metalinguagem. Olha a letra D. Destacar o processo de construção do poema. Metalinguagem é uma função, é uma questão de função da linguagem que está aí transvestida de uma questão de interpretação de texto, que não é na verdade. Você tinha que saber o que é metalinguagem para fazer, só não apareceu isso. Mas aqui está o conceito perfeito do que é metalinguagem, ao falar sobre o papel da própria linguagem do poeta. Muito bem? Então a gente pode seguir para a questão seguinte. Às vezes sou o policial que me suspeito. Então aqui a gente tem um eu lírico que está assumindo um discurso de um outro indivíduo. Me peço documentos e mesmo de posse deles me prendo e me dou uma porrada. Quer dizer, é o indivíduo que sofre aí com violência policial e antes de fazer qualquer coisa ele já se prepara, ele mesmo já assume que vai sofrer essa violência. Às vezes sou o porteiro, não me deixando entrar em mim mesmo, a não ser pela porta de serviço. Olha que forte a poesia. Às vezes faço questão de não me ver e, entupido com a visão deles, sinto a miséria concebida como um eterno começo. Fecho-me o cerco, sendo que o gesto que me nego, a pinga que me bebo e me embebedo, o dedo que me aponta e denuncio. Então, é um eu lírico que está falando, ele está assumindo que ele vai sofrer as consequências como se ele fosse o outro que pune ele. Sobre toda essa violência, que é subjugado, que é inferiorizado, e ele mesmo está fazendo isso, ele mesmo está assumindo essa voz que não é uma voz dele, esse papel que não é o papel dele. E a gente vai encontrar uma alternativa que diz justamente isso na questão 3. A literatura de temática... aqui eu vou ficar na frente. Deixa eu ir um pouco e vir para cá. Melhor, né? A literatura de temática negra produzida no Brasil é recorrente à presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. Fácil, né? No poema, essa vivência revela que o eu lírico, a letra A, já responde categoricamente. Ele incorpora as vozes, ele incorpora as ações daqueles que estão justamente o oprimindo. Muito forte e muito fácil de resolver também. Questão 4, ela é uma questão típica do Enem. Variedade linguística cai todos os anos, são pelo menos umas 5, 6 questões sobre isso. Você tem que dominar esse assunto. Tem uma aula muito bacana sobre variedades linguísticas no canal. Se você errou a questão 4, eu recomendo que você assista essa aula novamente. Inclusive é uma aula que tem exercícios para treinamento depois, porque cai muito no Enem. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e ao sistema de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características de suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. O que esse texto está te dizendo? Até aqui. Que a língua ela é variável e ela depende de características. Inclusive tem modalidades distintas, né? Tem variedades, óbvio, distintas, regionais, sociais e estilísticas. Quer dizer que, de acordo com a região, de acordo com a classe social e de acordo com o estilo, tudo muda. A gente falou muito disso na aula. A língua padrão, por exemplo, embora seja a língua padrão, que é a que a gente estuda, que é a que a gente faz a prova, a gente faz a redação, ela é uma das variedades do idioma. A gente tem várias outras. Se você for ler Guimarães Rosa, por exemplo, você vai ler na linguagem do sertão mineiro, que eu recomendo, inclusive, que é excelente. Vou falar dele já nas próximas aulas do modernismo. Inclusive, tem uma questão que a gente vai fazer sobre Guimarães Rosa na avaliação de hoje, que eu errei no dia do Enem. Mas eu comento sobre ela já já. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades, é sempre a mais prestigiosa, porque ela está ligada a status social de alguma forma. Ela está ligada a acesso à educação. Né? Domina a norma padrão quem tem acesso à educação, quem não tem não domina. Porque atua como um modelo, como uma norma, como um ideal. Ela não é o modelo, ela não é o ideal, ela não é a norma em si de como você deve comunicar. Existem várias situações de uso, mas aí eu não vou dar outra aula sobre variedades linguísticas, tá? Mas pense em situações de uso.
de uma comunidade, do valor normativo, né, que é de regular a função coercitiva sobre as outras variedades, que se torna ponderável a força contrária à variação. Quer dizer, a língua padrão, a da gramática tradicional, ela é uma norma e por alguma razão social, é claro, ela se tornou aquela que é de maior valor, de maior prestígio, está sendo dito no texto, embora ela seja uma das possibilidades. E tem uma resposta que diz justamente isso. Então, veja, o texto do Celso Cunha já apareceu muito nas avaliações do Enem, tá? Inclusive, recomendo aí a leitura de um livro do Marcos Banho, O Preconceito Linguístico, cara, é um livro sensacional, você encontra ele baratinho na internet, você vai ler, muito gostosinho, você vai entender, vai abrir a cabeça em relação ao português brasileiro, tá? A partir da leitura do texto, podemos inferir que a língua é... Então, veja, o que é a língua? Ela é um elemento vivo, que tem diversas modalidades, mas uma delas, segundo o texto, atingiu o prestígio. Agora dá uma olhadinha na letra A, ela diz assim, um conjunto de variedades, dentre as quais uma é a mesma coisa no texto, é idêntico àquilo que está no texto. Por que geralmente o aluno erra esse tipo de questão? Porque ele está desatento na hora da leitura. Se você faz a interpretação com calma, tranquilinho, marca algumas partes ali no texto, você acerta. Ela é um conjunto de variedades, está dito no texto, e é aqui, ó, a língua padrão, por exemplo, tá dando para ver aí, ó, entre as muitas variedades é a mais prestigiosa. Então, quer dizer, tem muitas variedades, ok, dentre as quais uma alcança o maior valor social e passa a ser o exemplo, porque atua como modelo, como ideal, ou seja, atua como exemplo. Essa frase aqui e essa frase aqui são a mesma coisa. Então, a letra A é a resposta. Muito fácil. Você tem que acertar isso no dia do Enem. Na minha opinião, porque eu vou estar em janeiro aí junto com vocês fazendo avaliação, vai ser acho que o 9º Enem que eu vou fazer, eu faço as provas todas. E eu acho muito mais simples você entender que essa frase aqui é igual a essa frase aqui, acertar uma questão de variedade linguística, que é um assunto relativamente fácil nas provas de linguagens do Enem, do que, sei lá, você fazer um cálculo estequiométrico. Do que você, sei lá, calcular um logaritmo. Eu nunca consegui entender. Aquilo não faz o menor sentido. Então, e no final, na média, é a média. Então, muita atenção com a prova de linguagens, tá? Aqui, ó, temos um texto do saudosíssimo Ariano Suassuna, autor de O Alto da Compadecida. Eu tenho certeza que você ou já leu o livro, a peça de teatro, ou já viu o filme, pelo menos. É um autor fantástico, um dos maiores representantes da cultura brasileira aí, na minha humilde opinião. Vamos ver uma olhadinha no texto aqui. Aliás, a gente não vai nem ler o texto, é uma questão de variedade linguística. Acho que não precisa, tá? Esse texto teatral, que é típico, inclusive, do Ariano Suassuna. Se você assistiu o filme, O Alto da Compadecida, e pegar o livro e comparando, você vai ver que tá tudo muito bem alinhadinho ali. Duas obras geniais. Nesse texto teatral, o emprego das expressões o peste e o cachorro da moléstia contribui para quê? E aí, a gente tem que perceber que isso aqui e isso aqui são marcas regionais e não sociais. São variantes típicas do Nordeste brasileiro. E tem uma alternativa que diz isso. O aluno muito desatento, às vezes ele marca a letra A e erra. Não, ó, caracterizar usos linguísticos de uma região. Acabou. Acertamos a questão, podemos avançar. Tá? Podemos avançar. E se você já leu Ariano Suassuna, você acerta na veia. Muito bom. Tá? Vamos avançar então? Imagino que deve estar... deixa eu ficar aqui. Deve estar tranquilinho. Quem bate na mulher machuca a família inteira. E aí a gente faz uma análise, questãozinha antiga. Aí, antiga da avaliação do Enem. Quem bate na mulher machuca a família inteira. A gente tem aqui eu, né, que é o menininho que desenhou isso aqui, supostamente, né, é uma peça publicitária. Mamãe, Aninha. E aí o pai, né, que é o agressor, foi representado como um monstro. Então, ele agride a família inteira, tá? Agride a esposa, mas ele afeta mentalmente a família inteira. Perfeito? Então, aqui, ligue 180, não se cale diante da violência doméstica. Muito bem. As campanhas, está escrito errado aqui, esse erro de digitação foi meu. As campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais. O cartaz tem como finalidade. Para que serve esse cartaz aqui? Está escrito embaixo aqui, ó, ligue, não se cale diante da violência doméstica. Ele serve para você realizar, de fato, a denúncia em relação à violência doméstica. Serve só para isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Letra B. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Você não pode errar esse tipo de questão na avaliação do Enem. Isso aqui é ponto garantido. Até porque você erra, a TRI te arregaça, velho. Ela destrói, nossa, arrebenta. Então, viu questãozinha? Sempre no Enem tem questão de peça publicitária, de campanha, enfim, de anúncio publicitário, qualquer coisa assim, propaganda que seja. Muita atenção na análise desses textos, tá? São questões fáceis, você não pode errar. Às vezes tem elementos que você não consegue ver, você está cansadão lá, você fez a redação primeiro, você já está estruturalmente abalado ali e tal, então vai lá o rosto, que às vezes você nem vê algumas coisas que estão no texto publicitário. Eu lembro que tinha uma questão uma vez que caiu no Enem que tinha um negócio sobre acidente de trânsito e tinha uma marca muito leve, assim, quase translúcida, de pneu derrapando assim no texto. Eu não lembro que questão que é essa, depois eu vou procurar. E comenta aí no grupo fechado no WhatsApp. Se você tivesse desatento, você não via e atrapalhava bastante o entendimento do texto. Então, muita atenção. Essa questão que eu comentei, que é a do Guimarães Rosa, que é um autor que eu admiro muito. Se você me segue nas redes sociais, lá no Instagram principalmente, você vai ver que as legendas das minhas fotos são todas, ou quase todas, do Grande Sertão Veredas. E aí, cara, eu errei no dia do Enem. Engraçado porque a gente, no dia da avaliação, a gente gera uma confusão mental tão desnecessária com as coisas, a gente fica pensando tanto. Eu sempre gosto de falar com meus alunos, a gente fica, às vezes, procurando chifre na cabeça de cavalo e, às vezes, encontramos alguns unicórnios aí distraídos e acabamos errando algumas questões. Tem uma frase muito famosa dele, ó: o correr da vida embrulha tudo. Vai você pôr no seu status aí no WhatsApp ou você pôr na legenda da sua foto aí no Instagram. Aí você me marca lá no comentário. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Muito massa. Então a gente tem uma frasezinha curta com um efeito profundo, um efeito muito forte. E isso aqui tem um nome. No romance Grande Sertão Veredas, o protagonista Riboaldo narra a trajetória de Jagunço. Muito livraço, cara. Então vale a pena ler. A leitura do trecho permite identificar que o desabafo de Ridoal aproxima-se de o quê? E aí, vamos lá. Como eu li a obra inteira, eu acabei me perdendo aí e marquei diário. E errei. Porque o enunciado, inclusive, me confundiu. Fiquei muito chateado, inclusive, ter errado. Fábula não é. Você sabe o que é uma fábula. Para ser fábula tem que ter bicho, né? Você conhece algumas fábulas. Crônica não é. Ok? Porque, inclusive, está escrito aqui que é um romance. Então, não pode ser uma crônica dentro de um romance. Senão não faz sentido, tá? Notícia você também não é. Então, aqui, ó. De cara, num bom senso aqui, você elimina fábula, notícia e crônica, beleza? Gêneros textuais é muito importante para avaliação de linguagem. Você sabe o que é uma carta? Sabe o que é uma fábula? Sabe o que é uma notícia? Sabe o que é uma reportagem? Notícia e reportagem são textos diferentes. Você sabe? Se não sabe, anota aí para você pesquisar depois. O que é uma crônica? O que é um romance? O que é um conto? É bom o que é um e-mail, o que é um bilhete, o que é uma carta, enfim. É bom saber as especificidades dos gêneros textuais. Então você fica aí com diário e com aforismo. E aí, marquei diário e errei. Então você já sabe que a resposta é um aforismo. Aforismo é justamente o que está no conceito aqui, ó. É expor uma ideia muito profunda em poucas palavras. A obra Grande Sertão Veredas é cheia de aforismo. E ela não é um diário, ela é o cara contando para o Guimarães a narrativa dele. Então, a história dele não é um diário. Eu que me perdi aqui nos próprios pensamentos, né? Achei o tal do unicórnio. Então, é um aforismo, né? É tentar condensar um conceito muito complexo numa quantidade muito mínima de palavras. Questãozinha que é fácil, mas que eu errei, faz parte, né? Acho que eu nunca fechei avaliação de linguagens nesses últimos 8 anos aí. A nota que eu fiz foi 43 em 45, se não me engano, e a menor foi 41. É sempre mais ou menos por aí. A gente erra algumas questõezinhas bestas, não faz parte da vida. Um dia, às vezes, eu consigo. Vamos lá, esse ano, quem sabe. Aqui a questão 8 sobre blog. Né? O Enem adora falar de blog, de Twitter, de rede social, às vezes coisas de redes sociais inclusive já morreram, porque as questões às vezes foram elaboradas há muito tempo, né? Do Orkut e tal, o MSN, que nem sei se vocês conhecem, o ICQ, né? Coisas aí dos dinossauros da internet para quem já é da década de 90 e 80.
Blog é concebido como... Eu tô revelando a minha idade. Blog é concebido como espaço onde o blogueiro, muito na moda agora as blogueiras no Instagram, é livre para expressar e discutir o que quiser na atividade de sua escrita. Aqui ó, a gente já tá matando. Ele é livre para discutir o que quiser na atividade escrita. O blog, eu não sei se vocês sabem, tá? Vamos ler o texto primeiro. Eu falo. Com a escolha de imagens. Pois é, o Vitor, 41 ajuda, cara, e você vai ver que a gente fazendo os simulados aqui, as questões que a gente está resolvendo hoje, vai cair umas quase que idênticas na prova do Enem, o Victor. Te garanto, cara. É a mesma coisinha, é ensaiadinho. Se a gente conseguir fazer uma live todo fim de semana, ou pelo menos toda semana, a gente resolver aí umas 200 questões, acabou o problema. É que meia horinha aí do seu sábado, uma horinha do seu sábado, você vai fechar a prova. Fechar não, você vai tirar mais de 40. E tem a 5 de inglês também, né? Então, o que... Vou explicar aqui. Ó. O negócio é o seguinte, ó. A ferramenta deixa de ter uma única função, exposição de vida ou rotina de alguém como um diário pessoal. Ela deixou... Então, o blog, na época que lá que a gente mexia na internet, ligava o computador na linha telefônica, né? Desses dinossauros aí, que o pessoal mais velho, igual eu, embora não pareça. Nessa época aí, o blog ele era um diário online, ele servia para isso. Ele surgiu, né, como uma ferramenta para ser o seu diário pessoal, para você divulgar suas coisas. Não tinha redes sociais. Então o blog ele atuava como esse espaço aí para você postar suas fotos, seu dia a dia e tal. E era bem limitado ali, a gente usava ali o Blogspot, etc. Tinha outras ferramentas também. Acho que o Blogspot era o mais comum, acho que existe até hoje. E aí o que o pessoal começou a fazer? A transfigurar o uso do blog como outra coisa. Que, ó, a função para que serviu, popularizou inicialmente, permitiu também um espaço para discussão de ideias, troca de informações. Aí começou a surgir blogs, de certa forma blogs jornalísticos, blogs foram para denunciar, para reportar, para relatar. Enfim, ele virou um jornal online. E aí que a gente discute que nesse momento tem o surgimento da Web 2.0. Porque a internet nos seus primórdios ali, ela antes do surgimento das redes sociais, dos blogs, ela era uma ferramenta que você recebia informação. Você jamais postava na internet, ela era só de leitura. Você acessava, lia e era como se ela fosse uma gigante enciclopédia. E com o mudar das ferramentas, aí o surgimento de linguagens como PHP, os bancos de dados em SQL, para quem gosta de informática, aí, ela permitiu o ASP também, enfim, ela permitiu a troca de dados de maneira quase que simultânea. Você insere o dado e o dado já vai para a rede enquanto usuário. Você não tinha que ser um programador para publicar um conteúdo. Então, aí a gente chama isso, esse movimento de Web 2.0, tá? Pode ser que apareça aí no Enem, tá? Esses conceitos de internet são explorados na prova de linguagens, inclusive. Vou tirar este meu cabeção da frente aqui. Muito bueno. A produção de blogs, de acordo, não precisa ler mais, ó, o contexto blog ultrapassou sua função inicial e vem destacando como que acabou de falar que é para discutir ideias, informações, etc. Então aqui, ó, letra B, nossa, é absurdamente fácil. Espaço para exposição de opiniões, circulação de ideias. Aí, pronto. Acabou. É isso. Então o blog surgiu. É engraçado. Até porque quem não conhece esse surgimento do blog teria que ler o texto todo. Questão 9. Muito, muito, muito fácil. E muito típica também de avaliações do Enem. Só você lê que você acerta. Poesia quentinha. Projeto literário publica poemas em sacos de pão na capital mineira. Minas Gerais é o top, cara. Minas é foda. O melhor do Brasil é Minas. Eu sinto muito dos outros estados. A literatura é o mesmo. O alimento da alma, então os mineiros estão diante de um verdadeiro banquete. Mais do que um pãozinho com manteiga, os moradores do bairro de Barreira, em Belo Horizonte, salve aí pra galera de BH, estão consumindo a poesia brasileira no café da manhã. Então, o que é a ideia? Publicar poesia no saquinho do pão, velho. O que vai acontecer? Mais gente vai ter acesso à leitura de poesia. É isso. Trabalhei, inclusive, no movimento da leitura para todos, da BH Trans, nos busões lá de BH, nos balaios de BH. Você colocava ali poesia, lâminas com poesias atrás das cadeiras do ônibus, lá no transporte público. O pessoal poder ler mais e ter acesso a poesia e tudo mais. Fiz esse estágio aí na Universidade Federal, lá em Letras, lá na FMG, e participei desse projeto. Fiquei pouco tempo nele, inclusive.
Mas aí são histórias da vida. Enfim, o que vai acontecer? Mais gente vai ter acesso à leitura da poesia, tanto com leitura para todos, por exemplo, que depois expandiu para o metrô, para os ônibus, quanto você colocar a poesia no saquinho de pão. Você vai comprar o pão, chegar em casa, o saquinho de pão, tem um poema do Drummond, aí você vai ler, cara, não tem jeito. Então, o objetivo é inovar sua atuação com o quê? Com pão e poesia. Tá aqui, escrito aqui, ó. O acesso à literatura a públicos diversos. Quer dizer, todo mundo que compra pão vai ter acesso, vai atingir uma gama, vai atingir uma gama aí de leitores muito maior, o que é muito interessante. Vamos para a questão 10, sobre línguas indígenas. Já falei muito, tem uma aula sobre quinhentismo no Brasil, que no final dessa aula aqui no canal do Quinhentismo eu falo, ó, quando cair coisa de linguagem indígena, vai ser assim, assim e assim as respostas. Depois você assiste essa aula de novo no finalzinho lá. Eu falei, ó, atenção para isso aqui. Tem duas nessa avaliação, se eu não me engano, tá? Moçada, vocês estão acompanhando aí, inclusive, eu estou fazendo aqui de cabeça, essas questões tem algumas que são muito antigas. Como eu não estou lendo tudo, pode ser que às vezes eu erre alguma questão. Depois vocês vão conferindo aí, e se eu tiver errado alguma coisa, vocês me falam aí no chat, tá? Eu costumo errar, né? Bastante, inclusive. O texto é um catatal, né? O Enem adora, né? Você ler e morrer de tanto ler, né? Dá um AVC lá na prova. As narrativas, você sai, você não sabe nem seu nome. Você pega a identidade, assim, como é que eu chamo mesmo? Você fica anestesiado. As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam pela tradição de transmissão oral. Ó, já tá matando a questão aqui. O que quer dizer tradição oral? Que com as músicas lá nas tribos indígenas, com as histórias que eles vão contando, eles vão passando o conhecimento de geração em geração. Qual é o problema disso? É que se a comunidade é exterminada, o conhecimento é perdido. Se ele é transmitido através da oralidade, os indivíduos que dominam os conhecimentos, se eles morrerem todos numa guerra, ou uma doença, enfim, uma pandemia, quem sabe, esse conhecimento é perdido. Quando você o registra em escrito, aí você de alguma forma consegue facilitar a eternização desse conhecimento, que é o movimento que a gente está vivendo agora, inclusive, que é do cloud computing, né? Que é a computação em nuvem, porque o HD do seu computador queima. Agora o HD do servidor do Google dificilmente vai dar defeito. Sejam as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos de guerra, etc. De fato, as comunidades indígenas nas chamadas terras baixas da América do Sul, exclui as montanhas dos Andes, por exemplo, não desenvolveram sistemas de escrita como os que conhecemos, seja alfabético, como o do português, por exemplo, seja ideogramático, como o dos chineses, dos egípcios, por exemplo, ou outros. Somente nas sociedades indígenas com estratificação social, aquela que é dividida em classes, se você assistiu o filme Apocalipto, dirigido pelo Mel Gibson, que filmaço, falei dele aí na aula de quentismo também, tomei até um strike que eu coloquei um pedaço do filme na aula, o YouTube ficou o pistolito, você vai perceber isso. Diversas as tribos mais tecnologicamente avançadas e as menos avançadas, e o conflito entre elas aqui, antes da chegada, o filme se passa na América Espanhola, na chegada dos colonizadores. Foi onde tudo deu errado. A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso. Ela surge e se desenvolve, em qualquer das formas, apenas em sociedades estratificadas. Sumérios, egípcios, chineses, gregos, etc. Estratificada quer dizer sociedade que tem estratos, camadas sociais diferentes, tá? O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam sistema de escrita, mas garantia a conservação da continuidade dos conhecimentos acumulados através de narrativas. Essa narrativa tem esse problema que eu citei, tem a transmissão oral, é falando, contando a história um pro outro. É igual o pessoal aqui da cidade onde eu moro faz, né? Fazendo fuxico, né? Fofoquinha e tal. Tô brincando. A indígena tem a tradição oral lindíssima. Daqui não. Todas as tecnologias indígenas se transmitem e se desenvolvem assim. Não foram poucas. Por exemplo, foram os índios que domesticaram plantas silvestres e muitas vezes venenosas, criando o milho, a mandioca, a macaxeira, o amendoim, as morangas e muitas outras mais. E também as desenvolveram muito. Por exemplo, somente do milho criaram cerca de 250 variedades diferentes em toda a América, porque vai selecionando ali aquelas espécies que são mais fáceis de cultivar, as melhores variedades ali e tal. Interessante. A escrita e a oralidade nas diversas culturas cumprem diferentes objetivos. O fragmento aponta nas sociedades indígenas brasileiras a oralidade possibilitou o quê? Para que servia então a transmissão oral? Para conhecimento. A letra A já é a resposta. Você lê esse texto inteiro, bate o olho aqui, ó. A conservação, a oralidade entre esses indígenas brasileiros. Para conservar e valorizar os grupos detentores de certo saber.
Qual é a letra D? Deixa eu conferir aqui, agora eu fiquei na dúvida. Deixa eu ver aqui no Google. Letra B mesmo. Porque não tem essa coisa da valorização dos grupos em todos certos saberes. Inclusive, eu recomendei a obra do... Ai, tô na frente aqui. Opa! Recomendei a obra do Darcy Ribeiro, ou a série, ou o livro O Povo Brasileiro, durante uma aula sobre esse assunto, que é muito interessante. Ou na leitura da obra, ou assistindo a série Povo Brasileiro, que eu recomendo muito, percebe que o índio, ele não... Os povos indígenas brasileiros, principalmente, eles não retêm o saber, né? Que é o que a nossa sociedade faz, né? Eu domino um conhecimento, inclusive é o que eu faço, por exemplo, né? E aí, para transmitir esse conhecimento, eu uso esse conhecimento como forma de dominação, forma de poder, né? Você quer ser médico, você tem que estudar, você tem que pagar para alguém te ensinar aqueles saberes, né? Aqui não há, nos povos indígenas, isso aqui. Então, perdão, ó, preservação, claro, e transmissão dos saberes. É para isso que serve a oralidade, preservação. E lembra que eu comentei sobre isso na aula? Essa coisa de preservação e memória cultural, lá no finalzinho da aula do quinhentismo eu acho que tem sobre isso. Preservar patrimônio cultural, patrimônio linguístico é quase sempre resposta em todas as questões relacionadas a esse assunto na avaliação do Enem, tá? Então, letra B aí, muito bueno, facinho, facinho. Podemos seguir para a questão 11 sobre modernismo, Manuel Bandeira. Falamos muito sobre ele aqui no canal, quem já assistiu a aula consegue acertar. Vamos dar uma lidinha rapidinho no poema. As questões abertas eu vou comentar muito rapidinho, e aí quem tiver dúvida me procura lá nas redes sociais, está na descrição do vídeo, tá? A gente não perder muito tempo. Então, nós estamos quase encerrando aí, aguenta a mão. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão, que vende balõezinhos de cor, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, aquelas barraquinhas de feira, de carnaval, de interior, que é muito comum. Pereca verde, que de repente dá um pulo engraçado, as canetinhas tinteiro que jamais escreverão coisa alguma, alegria das calçadas. Uns falam pelos cotovelos. O cavaleiro chega em casa e diz: meu filho, vai buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto. Naturalmente o menino pensará: papai está maluco. Outros coitados têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis contínuos. Então aqui ele está falando da coisa do prosaico, do cotidiano, do que é muito comum, ó, e dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. Coisa típica do Manuel Bandeira é falar, falei disso na aula, muito, falar sobre a infância. É transformar algo que é corriqueiro, que é banal, em algo que é de valor poético muito grande. Uma das diretrizes do modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética. Aí, exatamente o que eu disse agora. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança expressividade por quê? Quer dizer, fala do prosaico, isso gera expressividade por quê? Perfeito? A letra E a gente já pode descartar. Ela está falando que constata uma condição melancólica dos homens diante da simplicidade. A gente já pode descartar assim abruptamente. A letra D introduz a interlocução como mecanismo de construção de uma poética nova. Quer dizer, interlocução seria ele conversar com quem está lendo o poema. Isso não acontece aqui. Tem uma fala, mas são as próprias personas ali que estão conversando entre si. Ele não está conversando com quem está lendo. Quem faz muito isso de conversar com quem está lendo, não sei se você lembra da aula, é o Machadão de Assis. Agora, se a gente olhar e pensar aqui, ó, cotidiano como matéria de inspiração poética, você vai encontrar aqui, ó, traduz em linguagem lírica. O que é linguagem lírica? Linguagem poética. Ele traduz em linguagem poética elementos corriqueiros, elementos do dia a dia, elementos do cotidiano, elementos do prosaico, letra C. Não é uma questão fácil, mas para quem compreende Manuel Bandeira, quem conhece o autor, consegue responder fácil, tá? Mas aí já é mais um conhecimento bem mais específico em relação ao modernismo. Se você não assistiu a aula, tem aula dele aí no canal. Okay? Você se inscreva aí no canal para acompanhar. Não me lembro... essa questão é muito massa, velho, muito foda. Lembra da questão que a gente estava comentando sobre transmissão de saberes? Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui é genial, ó. No ano de 85 aconteceu um acidente muito grave em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, perto da aldeia Guarani de Sapucaí.
Choveu muito e as águas pluviais provocaram deslizamento de terra das encostas da Serra do Mar, destruindo o laboratório de radioecologia da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, construído em 1970, no lugar que os índios tupinambás, há mais de 500 anos, chamavam de Itaorná. O prejuízo foi calculado na época de 8 bilhões de cruzeiros, não tenho a menor ideia de que valor é isso. Os engenheiros responsáveis pela construção da usina nuclear não sabiam que o nome, esse termo aqui, ó, dado pelos índios, continha informação sobre a estrutura do solo, minado pelas águas da chuva. O solo era, sei lá, arenoso, argiloso. Só descobriram depois, Itaorná, em língua tupinambá, queria dizer pedra podre, depois do acidente. Então, se os caras soubessem esse conhecimento, tivessem valorizado esse conhecimento, tivessem catalogado esse conhecimento indígena, eles jamais teriam construído esse laboratório nesse solo, ou teriam repensado a estrutura desse laboratório, porque o solo era ruim. Então já respondemos a questão. Um show de lição de vida aí para essa galera. Considerando essa história da ocupação da região de Angra dos Reis mencionada no texto, os fenômenos naturais que atingiram poderiam ser previstos e suas consequências minimizadas se aqui, ó, lembra? Valorização do patrimônio linguístico. Eu falei isso na aula de variedade linguística, falei isso na aula de quinhentismo. É sempre resposta. O acervo linguístico indígena fosse conhecido e valorizado. E de preferência catalogado e eternizado aí nas redes, enfim. De repente se criar dicionários e tudo mais. Para tentar perpetuar esse conhecimento aí. Existem diversas formas de conhecimento e há diversas formas de saber. A universidade não é, nem de longe, a única forma de detenção de saber, tá? É bom você ter isso em mente. Uma escola, muito menos. Muito bem. Questão 13 é sobre o naturalismo. Tem uma aula muito fantástica no canal, uma aula das aulas que eu mais gostei e que eu estou recebendo mais comentários, tanto no naturalismo, mas principalmente no romantismo, inclusive. Pena que não tem nenhuma questão, essa avaliação aqui sobre o romantismo. O pessoal comentou muito na aula, acho que o professor cobra muito romantismo na escola. No Enem não cai tanto assim não, tá? Naturalismo, realismo para frente aí cai mais, tá? Então, o foco é pré-modernismo, modernismo. Os estilos literários da época extrapolam o tempo, tá? Então a música a seguir tem características naturalistas. Vamos dar uma olhadinha na música. Para as favelas de tudo quanto é canto do Brasil, romântica na noite, misteriosa na calada, sorri durante o dia e chora na madrugada. Abre seu coração, isso aqui que confunde o pessoal nessa questão, ó. Abre seu coração que nem mulher apaixonada. Eu tô na frente aqui. Aí. Acorde sem olhar a quem na caminhada. Quem não tem o PDF, ele está numa pasta, tem um link assim, download de material. Você vai achar todos os materiais escritos lá, tem uma pasta chamada simulados exclusivos, você vai encontrar lá. Vou estar sempre atualizando essa pasta. Missão, irmão, tanto quanto ingrata. Abençoada quando nasce, sofre quando alguém vence e mata. A serenata é para você com o nome de mulher, dama na noite tira rosa e mostra fé. E aí, tá aí pra gente ler e perder o nosso tempo, né? A música se aproxima da tese. Qual que é a maior tese do naturalismo? Você sabe, que inclusive tem lá no Curtiço, comentei muito sobre essa obra, mostrei trechinho do filme, e tem na aula lá, tem um trecho que eu li do Jerônimo, que ele vai se abrasileirando. O que é a maior tese? O homem é produto do meio em que vive. É isso que o naturalismo diz pra gente, em essência, determinismo, né? As correntes filosóficas lá. Tem uma resposta aqui, se não me engano, que fala sobre isso. Aqui, ó, letra D, acabou, c'est fini. O tema social é a tese do naturalismo, é o estudo, são os primeiros sociólogos aí da literatura. O homem é produto do meio, acabou. Acabou. E retrata classes menos favorecidas. Lembra do Curtiço, por exemplo? Né? Muito bem. Questão 14 sobre funções de linguagem. Tem aula no canal sobre isso. É bom, aqui está perguntando as características aí de cada função. Referencial tem a ver com conteúdo, para transmitir informação. A fática é para testar o canal comunicativo. A conativa ou apelativa é típica de linguagens, dá ideias de coisas imperativas. Compre batom, abra felicidade, tipo de propaganda e publicidade. E a emotiva, ela expressa as sensações que o eu lírico está sentindo, tá? Cuidado para não confundir emotiva com poética, embora as duas vivam assim, ó, lado a lado, tá? Essa questão que a gente tem aqui, a 15, ela acho que é a mais difícil da avaliação, tá? Vou deixar ela por último. Perfeito? É sobre o Ateneu, do Raul Pompeia, é do naturalismo também. Tá muito, muito difícil. Eu acho que eu nem comentei sobre ele no canal. Vou deixar por último e aí a gente vai fazer ela através de um recurso chamado gambiarra. Perfeito?
Eu vou supor que você não tenha ou não conheça a obra, tá? E chegou no Enem, a questão tá lá, como é que faz? É uma estratégia interessante. Vou deixar isso pro finalzinho, então vale a pena. Aqui, ó, tá respondido já, ó. Tá? Mas eu quero comentar o seguinte, não é uma questão do Enem, então o Enem não costuma ter muito esse tipo de... Às vezes é, mas eu acho que não. Não costuma ter esse muito de construção negativa, não, tá? Muito raro. O tísico do número 7, tísico é o tuberculoso. E é sobre o naturalismo e sobre o cortiço. Isso aqui é a pegadinha, velho. Pegadinha. Por isso que eu falo que essa questão não é do Enem. Porque essa visão determinista é a essência. Só que nesse fragmento que a gente tem... Eu tô na frente aqui de novo. Nesse fragmento que a gente tem aqui... não tem determinismo. Essa aqui é a pegadinha. Já está respondido aí. Depois você dá uma olhadinha aqui. A gente tem aqui ó, o cara doente, tá? A gente tem aqui, ó. O cara, ó, não tossia, lembrava o arrular dos pombos. Eu comentei esse trecho, inclusive, na aula de naturalismo aqui no canal. O cara tá com tuberculose fazendo um barulho lá de pombo. Então a gente tem o zoomorfismo, tá comparando o cara com o animal, patologias de doença. Zoomorfismo e animalização é a mesma coisa. Quando duas alternativas dizem a mesma coisa, em qualquer tipo de prova, elas não podem ser resposta. Isso é tradicional de fazer avaliação. Retrata a sociedade cotidiana lá do Cortiço. Agora, isso aqui não tem nesse trecho, tem na obra inteira. Nesse trecho aqui não tem. Então é uma pegadinha aí terrível, não é, acho que questão do Enem. A 17 a 18, essas questões abertas, está perguntando as características do realismo e naturalismo. Aí lá no material da aula, você baixa lá, tem um link na descrição do vídeo, tem tudo lá, não tem por que eu falar de novo. Mas a principal, rapidinho, a principal sistema do realismo e do naturalismo é a análise da sociedade, tá? O que muda? Que o realismo ele é mais psicológico, o naturalismo ele é mais instintivo, ele é mais animalizado, as pessoas agem mais por impulso, e aqui é mais a análise mais densa psicológica do caráter humano, tá? Aqui está explicando o contexto social, tem lá tudo prontinho na aula do realismo e naturalismo, perfeitinho, só você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. A questão 19 está perguntando dos autores, também tem tudo no material lá, não vou fazer aqui agora. E temos uma questão aqui falando em realismo, antes de a gente encerrar com o Ateneu, do Machadão de Assis. Já estou na frente de novo aqui. Machadão, que é essa lenda, né, da nossa literatura, um dos grandes maiores, né, um dos maiores autores da literatura brasileira. Adorei da Academia Brasileira de Letras, o cara é foda. E tem algo típico dele, que é chamado o nascimento de uma crônica, tá? Tem algo muito típico dele, que é conversar, dialogar com o leitor. Se você já leu obras do Machado de Assis, você percebe que ele fala com você diretamente. Lembra da ideia da interlocução que eu comentei antes aqui na aula? Ele vira para você e fala assim, tal coisa é típica... como é que é? Ele, não, mentira, quer dizer o seguinte, o Machado ele vira para você e fala assim, meu caro leitor, ele fala com você, na sua cara, assim, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nascimento de uma crônica. Ao meio-dia de começar a crônica por anterioridade, quer dizer que calor, que desenfreado calor, disse isso, então ele aqui já está explicando o próprio jeito de fazer a crônica, tem metalinguagem aí, muito comum do Machado de Assis falar da própria obra também e conversar com o leitor, tá? Mas veja esse trecho aqui, isso que eu quero te mostrar que é interessante, ó. Mas leitor amigo, olha lá, ele está conversando com você. Acabou, tá? Mas leitor amigo, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas. Então ele está comentando sobre a própria crônica e conversando com você, coisa muito típica, ó. Em Nascimento da Crônica, Machado permite ao leitor entrever o escritor ciente das características da crônica. Como qual característica? É que a gente vai encontrar aqui, ó, texto breve, diálogo com o leitor e registro pessoal de fatos cotidianos, que são as características aí próprias da crônica em si, tá? São características típicas aí da crônica em si do Machado de Assis. Muito, muito tranquilinho, muito fácil. Podemos então, esse diálogo com o leitor é típico dele. Outra coisa que é muito comum de cair de Machado, se você vê Machado, anota aí para você lembrar no dia do Enem lá em janeiro, ironia, tá? Machado é um dos autores mais irônicos, aí, mais debochados, ele te zoa lá, zoa a sociedade, critica, você nem percebe. Você até agradece, tá? Mas ele tá te zoando horrores, tá? Cheio dos deboches. Machadão é foda. E vamos para a última questão, então, que ficou aqui, que é a questão 15. E aí, nós encerramos nossa aulita de hoje. Aproximadamente aí, tô vendo que
Temos 7 pessoas ainda que estão assistindo, que aguentaram 1 hora da minha ladainha aqui com avaliações. Vou ficar do lado de cá porque eu já vou passar para o outro lado. Vou começar daqui já, ó. Doutor Estranco Argola de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos do Nordeste. Aí o cara já tá se puxando vários sacos de si próprio. Enchia o império com seu renome de pedagogo. O cara queria pagar de foda, velho. O cara quer ser foda, ele quer falar assim, eu sou pedagogo, eu estudei, eu sou não sei o que, eu sei, eu tal, e o cara publica um monte de coisa. Eram boletins de propagandas pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, pedidos à substância, atochados em imprensa de lugarejos, caixões, sobretudo, de livros elementares fabricados às pressas com ofegantes, baforido concurso de professores prudentemente anônimos. Quer dizer, o cara parte de concursos aí, que ele ganha concursos, faz parte dos concursos, existe. O cara quer produzir, quer escrever, quer produzir, quer escrever. Caixões e mais caixões de volumes cartonados de Leipzig, inundando as escolas públicas de toda a parte com a invasão de capas azuis, rosas, amarelas, em que o nome do cara aparece lá inteiro e sonoro. Oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. É um cara que quer pagar de fora através da educação. O cara que quer publicar e sou pedagogo, sou isso aí. Os lugares que não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente gratuita, espontânea e irresistível. E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. O cara distribuía as obras, os congressos e falava e falava. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Ao descrever o Ateneu e as atitudes do seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio demarcado pelo quê? Que é o olhar que ele está tendo? Que existe o interesse pessoal que está escondido atrás da ideia da educação. O cara quer se valer de educador, mas ele quer muito mais se autopromover enquanto indivíduo. Parece o Weintraub aí, que foi, por sorte, ex-ministro da educação. É isso aí. Né, fica se autopromovendo aí e é um imbecil de marca maior. Então a gente tem aqui, ó, ideologia da economia da educação repercutida nas variedades, pessoal. E aí temos aí a letra A nossa respostinha, e podemos encerrar então a correção do nosso primeiro simulado. Eu espero que tenha gostado de fazer essa avaliação e tenha gostado dessa correção e dessa aula. E muito obrigado mesmo por acompanhar até aqui. A gente se vê na semana que vem com outra live. E com mais uma prova, vou aumentar um pouquinho o nível de dificuldade, então pega com antecedência, fique esperto aí e vamos para frente que atrás tem concorrente. Até mais e bons estudos, como sempre. Valeu!